Você já percebeu que os personagens mais solitários, introvertidos nos animes geralmente são aqueles que são mais populares, mais chamam a atenção ou mais geram uma conexão imediata com a gente? Mesmo que eles façam escolhas ruins, mesmo que eles machuquem os outros, no fundo parece que eles estão apenas lutando contra o próprio vazio. E o mais louco é que isso faz a gente se identificar com eles, de certa forma, porque o nosso funcionamento, o nosso cérebro, também pode se defender assim. E aqui a gente vai explorar um pouquinho tanto de personagens solitários e, é claro, o que esses mecanismos de defesa, como solidão, como padrões evitativos, podem ou não beneficiar ao longo da nossa vida e como isso afeta nosso cérebro, afeta nossas relações, nossa qualidade de vida e assim por diante. Eu acho que isso é um assunto bem importante de ser tratado. E vamos começar entendendo que o nosso cérebro odeia sentir dor emocional ou dor física e assim por diante. Tem um estudo muito interessante que se chama Does Rejection Hurt?, onde eles fizeram um teste com voluntários, onde simularam um jogo com bolinhas e afins que precisava passar um para o outro e propositalmente atores ignoravam alguns dos participantes. E eles fizeram aquelas ressonâncias, aquelas imagens cerebrais para entender quais partes do cérebro eram ativadas frente a uma rejeição. E pasmem, as mesmas áreas responsáveis por processar a dor física, ou seja, não é sentir a dor física, e sim processar a dor física, também eram ativadas quando o cérebro processava uma rejeição, mostrando essa semelhança e fazendo a gente concluir que a dor da rejeição pode ser tão intensa ou até mesmo ser percebida de forma tão intensa quanto a dor física. Isso é algo muito importante. E bom, é assim que a gente vai evitando se expor. Pensa comigo, se você está cozinhando, por exemplo, você coloca a mão na panela quente e se queima. Logo, você entende que você não vai colocar a mão ali novamente, porque você vai se queimar de novo. Você aprende com o erro. E o mesmo pode acontecer se você se sentir rejeitado, abandonado, não interessante para interagir com alguém ou insuficiente nas suas relações. Isso vai gerar essa mesma percepção de dor e vai fazer com que você evite se expor novamente àquela situação. Mas é claro, a gente tem que entender que não é necessariamente porque uma situação te machucou que todas as outras, consequentemente, também farão o mesmo. Por isso que é importante a gente se expor sempre para criar esse repertório comportamental. Quanto mais repertório a gente cria, mais a gente entende que não é todas as panelas que vão estar quentes. Algumas, as que estavam no fogo, vão estar. As que estavam na gaveta, não vão estar quentes. Então, não significa que a gente sempre vai se queimar quando tocar em alguma panela. Apenas aquelas panelas que estão no fogo. Entendeu? É tentar desgeneralizar alguns aprendizados que a gente tem sobre as nossas relações e como a gente se coloca nelas. Se a gente não entende isso, a gente pode acabar criando ainda mais uma armadura ao nosso redor para tentar nos proteger dessa dor. E aí, personagens como o Sasuke, por exemplo, vão chamar nossa atenção. Afinal, a vida foi cruel com ele precisou reviver aquele trauma diversas e diversas vezes dentro do Mangekyo Sharingan, fazendo com que aquilo parecesse todo o repertório comportamental que ele tinha. Então, ser vulnerável novamente, ou não se vingar, ou deixar aquilo passar, seria uma afirmação desse abandono simbólico que ele sofreu, dessa perda enorme que ele sofreu, fazendo ele se isolar e pensar apenas naquela vingança, ou pensar apenas naquele fato em específico. Ele aprendeu que a dor é inevitável, mas o apego é uma opção na perspectiva dele. E aí a gente pode entrar num papo muito da hora, que é os tipos de apego. De acordo com o psicólogo John Bowlby, existem diversos tipos de apego que a gente pode desenvolver nas nossas relações, e eles são embasados nas nossas relações familiares anteriores, com as nossas figuras cuidadoras. Então, não necessariamente pai e mãe, mas quem ocupou esse papel de alguma forma. Então a gente pode acabar desenvolvendo os estilos de apego diferente dos quais a gente vai se relacionar com as pessoas. Pode ser o apego seguro, que é aquele apego que está seguro de si, da relação, que sabe seus limites, sabe impor limites e também sabe respeitar o limite do outro dentro de uma relação. Já os apegos ansiosos são aqueles que temem o abandono, temem se machucar novamente, temem não ser suficientes naquela relação, então precisam se reafirmar o tempo todo, podem acabar sendo insistentes numa relação, podem ficar desesperados na possibilidade de um abandono ou de um término de alguma relação em alguma instância, por se sentirem sozinhos, por acharem que vão ser abandonados novamente e isso vai doer, como já doeu no passado. Outro tipo mais comum seria o apego evitativo, justamente para evitar a dor do abandono, para evitar aquilo que o apego ansioso tem medo que aconteça. O apego evitativo se fecha com antecedência, antes mesmo daquilo ficar profundo, antes mesmo daquele vínculo se tornar algo maior, com um potencial maior de queda, um potencial maior de machucar. O apego evitativo se fecha, ele não vai dar essa brecha. Ele vai fugir de relacionamentos, vai ser a pessoa que vai dar ghosting, vai ser a pessoa que vai não conseguir ter uma conversa
clara sobre aquela situação, vai ser a pessoa que não vai conseguir sustentar certos relacionamentos pelo apego evitativo, pelo medo da relação ou pelo medo do abandono. Já o apego ansioso vai ficar ali correndo, vai ficar tentando, vai ficar desesperado, como se o mundo fosse acabar por aquela relação terminar. O apego evitativo tem esse medo, mas para que não chegue nesse ponto, ele mesmo se afasta. Sasuke pode ter aquela camada de frio, calculista, mas por dentro era uma criança que queria ter uma família, que queria ser amada e que se sente incompreendida, se sente de fora do mundo por não ter tido essa experiência, ou melhor, por ter tido e ter sido arrancada dele em algum momento. Como se ele já não fosse mais pertencente a lugar nenhum, no momento em que sua identidade, seu clã foi tirado dele. Para não sofrer isso de novo, o apego evitativo acaba falando mais alto. Bom, de acordo com a terapia cognitivo-comportamental, todas essas formas de relações com o outro, com o mundo, com as situações, a gente vai armazenando como aprendizado. Como eu falei, a gente entende que a panela está quente, a gente não coloca a mão novamente. Então tudo isso vai formando blocos de conhecimento sobre nós mesmos, sobre a forma com que a gente acha que é mais adequada de interagir ou não, ou a forma com que a gente acha mais adequada de se abrir ou não. A gente pode chamar isso de crenças centrais, conceitos que a gente vai tomando, que a gente leva como verdade sobre a gente, sobre o outro. Então, ainda levando como exemplo personagens, BoJack Horseman, por exemplo, teria aquela crença de desvalor, que ele não é bom o suficiente, ele precisa da validação dos outros, afinal ele teve a sua época de ouro e aquilo foi caindo e ele atrelou o valor dele à fama de forma com que quando ele se sentia fracassado, ele se sentia completamente desvalorizado e não digno de ser amado. Então essas crenças centrais que ele foi montando a respeito dele mesmo, foi fazendo também ele aderir esse padrão mais evitativo nas relações. Quando você cresce ouvindo que não é digno de amor, ou não necessariamente ouvindo, mas observando os atos ao redor e sentindo que não é digno de amor com base no que você observa, é difícil se desvencilhar disso e acreditar do contrário. Shinji, por exemplo, de Evangelion, ele se sentia um fardo o tempo todo e ao mesmo tempo queria ser valorizado, queria mostrar o seu valor, ele se expôs a riscos para tentar provar si mesmo. Essa sensação de querer se conectar, mas sentir que vai ser machucado de novo, trava a ação. E muitas vezes a gente até pode nomear isso de outras formas, como procrastinação, preguiça, a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas às vezes a não investir nos nossos laços ou nos nossos afetos é muito mais sobre algo que a gente construiu, de como a gente se coloca no mundo e nas relações, do que uma preguiça ou uma procrastinação ou até mesmo um desinteresse. Você pode ser a pessoa mais interessada no mundo das outras. E isso, mesmo assim, pode ser difícil. Outro exemplo que eu gosto muito de trazer para dar uma outra face na solidão é o Joel, de The Last of Us. A gente pode pensar também da solidão a partir de um trauma, por exemplo, que é um trauma por si só. Ok, uma experiência que foi extremamente forte, marcante, do qual deixa consequências, moldam quem nós somos ou quem nós vamos agir e afins, mas a gente pode também nomear o trauma como uma supermemória. Quando a gente quer memorizar algo, quando a gente lembra de coisas, geralmente as nossas sensações, emoções, a nossa bagagem afetiva está atrelada a essas memórias, geralmente dando mais peso para elas. Então, você jogar o seu jogo favorito de infância pode ser acolhedor, reconfortante, aquela sensação nostálgica, porque é carregado de emoção, e isso é ótimo. Porém, isso também pode funcionar ao contrário. Quando a gente olha para um trauma, uma descarga emocional muito forte ao ponto de aquilo virar uma super memória, ou seja, aquilo volta o tempo inteiro, aquelas emoções podem ser disparadas por outros gatilhos no ambiente, gatilhos ao redor, gatilhos ao longo da sua vida, que possam lembrar daquilo, como se fosse muito sensível, hipersensível, ao ponto daquilo ser um estalo para trazer todas aquelas sensações de novo. Então, um trauma pode ser uma hipermemória que seu cérebro armazenou, como se seu cérebro fixasse: esta panela é muito quente, se você encostar nela vai dar tudo errado, entendeu? Voltando, por exemplo, da panela. Então, é um mecanismo de sobrevivência muito útil, claro, porém, quando esse alarme dispara o tempo todo, é um problema. Vídeos como esse são possíveis graças a parceiros maravilhosos como a Alura, a maior escola de tecnologia do país, onde com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Então, quando a gente fala de repertório comportamental, ali você vai ter de sobra, afinal você pode testar quais cursos você acha que você vai gostar, voltar e olhar para outro, ver outra área como back-end, front-end, programação, inteligência artificial, marketing, gestão, entre muitos outros que vão poder abrir portas para sua área profissional. Então, desde você que quer iniciar uma carreira, quem quer fazer uma transição ou até mesmo quem quer apenas aprofundar os conhecimentos. Esse é o barato da Alura, que você consegue simplesmente testar o que você gosta e tentar se encontrar
a partir disso. De quebra, você também tem acesso a uma comunidade exclusiva de alunos e alunas para você poder fazer networking, se conectar, conversar com a galera, entender um pouco mais das áreas que você está interessado e, a partir do plano Pro, você tem acesso à Luri, a inteligência artificial da Lura, que vai te ajudar não só a fortalecer os conhecimentos, a estudar de uma forma mais efetiva, como também a escolher quais os melhores cursos de acordo com o seu perfil e o que você busca para a sua vida profissional. Eu fico muito feliz com essa parceria, então vamos aproveitar os 15% de desconto que a Lura deu para nossa comunidade, clicando no link aqui da descrição, apontando o celular para a tela ou então usando o cupom LISAGUERRA. Bora! Joel teve a sua experiência traumática de uma forma muito cruel, uma forma muito forte e repentina. E essa supermemória, esses gatilhos, esses traumas fizeram com que esse mecanismo de sobrevivência se acendesse. Ainda mais quando a gente fala de uma sociedade pós-apocalíptica, né? Não é o nosso caso, ou talvez seja, nós já estamos no apocalipse, não sei, revolução das máquinas, meu Deus, eu não quero pensar sobre isso. Aquecimento global, geopolítica colapsando, enfim. Rebobina para o assunto do vídeo. O fato é que o nosso cérebro, ele é neuroplástico, ou seja, ele se adapta de acordo com o que a gente expõe ele. Então, se a gente acaba sofrendo algumas experiências traumáticas, a gente deixa de se expor às relações, a gente deixa de exercitar certas partes do nosso cérebro, certas experiências, certas habilidades, menos a gente vai conseguindo evocar isso de uma forma mais orgânica. Por isso eu sempre falo da importância da exposição, a importância de não levar uma experiência como base para todas as outras, e sim tentar criar um repertório comportamental mais plural, mais amplo, que tenha mais riqueza de experiências, para que você não fique preso a uma microvisão ou até mesmo a um trauma, uma supermemória que vai meio que colapsar, que vai pegar todas as outras e engolir elas de certa forma, fazendo você não se expor ou fazendo você acreditar em certas coisas que você foi construindo ao longo da vida, como que você não merece ser amado, ou que você não é interessante o suficiente, ou que ninguém vai querer se conectar com você ao mesmo nível que você procura. E bom, o que isso tem a ver com a gente? Talvez você também tenha aprendido a se proteger se afastando, ou a precisar parecer forte demais, se cobrar muito, ou até mesmo esconder o que pode sentir ou pensar, com medo do julgamento, ou com medo de parecer fraco ou insuficiente. E todos esses personagens, essas histórias que a gente tanto se conecta e que falam tanto sobre a gente, às vezes estão tentando nos mostrar que até mesmo as pessoas mais fechadas, mais frias, ou que parecem estar desconectadas de alguma forma, às vezes estão só tentando sobreviver com aquilo que aprenderam. E que por mais solitário que pareça, não é um caminho sem volta. E isso não faz de você fraco, mas sim humano, que está experimentando a vida pela primeira vez. Muito obrigada pela atenção de sempre e tchau!